A chuva caía como lâminas afiadas sobre as colinas do Alentejo, e João acelerava o jipe pela estrada enlameada quando viu uma figura encolhida à beira do caminho, tremendo sob um casaco rasgado. Sem pensar duas vezes, parou e abriu a porta, gritando para que o estranho entrasse, mas no momento em que o homem ergueu o rosto, João reconheceu Miguel, o irmão mais novo de seu melhor amigo de infância, que havia desaparecido há meses após um escândalo familiar. Em vez de gratidão, Miguel sacou uma faca enferrujada e apontou para o pescoço de João, exigindo que o levasse para longe dali, transformando um ato de bondade em uma ameaça que mudaria suas vidas para sempre. João pisou no freio com força, o coração acelerado, enquanto tentava processar a cena. Miguel, com os olhos engestados e o corpo magro demais para seus 25 anos, parecia um fantasma do garoto que ele lembrava das festas de família em Lisboa. Por favor, não me denuncie, murmurou Miguel, a voz rouca pela exaustão, baixando a faca devagar como se o peso dela fosse insuportável. João, aos 28 anos, gerente de uma pequena fazenda herdada do avô, sentiu um misto de pena e raiva. Ele próprio carregava segredos que o isolavam do mundo, mas nunca imaginara que ajudar alguém o colocaria em risco imediato. Eles dirigiram em silêncio por quilômetros, o som da tempestade abafando qualquer tentativa de conversa. João observava Miguel pelo canto do olho, notando as cicatrizes recentes nas mãos e o tremor involuntário nos ombros. O que aconteceu com você? Perguntou finalmente, quando pararam na entrada da fazenda isolada, cercada por oliveiras antigas. Miguel hesitou, os olhos fixos no horizonte escuro. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu. Sobre mim. Sobre quem eu sou. As palavras pairaram no ar, pesadas como a chuva que ainda caía. João engoliu em seco, sentindo um eco familiar em seu peito. Ele também lutava contra a mesma verdade há anos, escondida atrás de uma fachada de normalidade rural. Naquela noite, dentro da casa de pedra aquecida por uma lareira crepitante, João ofereceu comida e roupas secas, mas Miguel recusou a princípio, desconfiado como um animal ferido. Aos poucos, porém, as barreiras caíram. Miguel contou sobre a vida em Lisboa, sobre o pai conservador, um empresário bem-sucedido que via a homossexualidade como uma doença a ser curada com punhos e orações. Ele me bateu até eu não conseguir me levantar, e minha mãe. Ela só chorou, sem fazer nada. João ouvia, o estômago revirando, sua própria família, embora distante, impunha as mesmas expectativas: casar, ter filhos, perpetuar a linhagem. Ele nunca se abrira com ninguém, temendo o julgamento da pequena comunidade alentejana, onde tradições católicas ainda ditavam o ritmo da vida. No dia seguinte, com o sol rompendo as nuvens, João mostrou a fazenda a Miguel, os campos de cortiça, os cavalos pastando, o riacho que cortava a propriedade. Você pode ficar aqui por enquanto, ajudar com o trabalho. Ninguém vem aqui sem ser convidado. Miguel aceitou, grato, mas seus olhos carregavam uma sombra de dúvida. Eles começaram a trabalhar juntos, colhendo azeitonas e consertando cercas, e nesses momentos de esforço físico, conversas fluíam. João descobriu que Miguel sonhava em ser artista, pintando murais em segredo antes de tudo ruir. Eu pintava o que sentia, mas agora tudo parece cinza. João, por sua vez, confessou sua solidão, a pressão para vender a fazenda e voltar à cidade, onde sua família o esperava com planos arranjados. Mas a paz era frágil. Uma semana depois, o telefone tocou. Era o irmão de Miguel, Pedro, o antigo amigo de João. Você viu o Miguel? A polícia está procurando por ele. Ele roubou dinheiro da família antes de fugir. João sentiu o chão se abrir. Ele olhou para Miguel, que limpava os estábulos, alheio à ligação. Mentir para Pedro foi a primeira escolha errada, uma mentira que o ataria a Miguel de forma irreversível. Não, não vi nada, respondeu João, o coração apertado. Ele confrontou Miguel naquela noite, exigindo a verdade. Foi para sobreviver. Meu pai ia me mandar para uma clínica de conversão. Eu não tive escolha. As lágrimas de Miguel tocaram algo profundo em João, uma empatia que beirava o desejo proibido. Os dias se transformaram em semanas, e a proximidade gerou tensão. João se pegava observando Miguel, admirando a forma como ele ria ao ver os pássaros voarem, ou como seus músculos se flexionavam ao carregar fardos. Uma noite, após um jantar simples de pão e queijo, eles sentaram na varanda, o céu estrelado acima. Por que você me ajuda tanto? Perguntou Miguel, os olhos buscando os de João. Porque eu sei como é se sentir sozinho no mundo. A confissão veio em um sussurro. João admitiu sua própria orientação, as noites insones lutando contra si mesmo. Miguel estendeu a mão, tocando a dele, e naquele gesto, algo mudou, não um beijo, mas uma conexão silenciosa que prometia mais dor do que alegria. Contudo, a sociedade não perdoava facilmente. Rumores começaram a circular na vila próxima, um estranho na fazenda de João, um homem jovem e misterioso. A tia de João, uma devota católica, visitou inesperadamente,
os olhos afiados farejando irregularidades. Quem é esse rapaz? Não é bom um homem sozinho conviver assim com o outro. João defendeu Miguel como um empregado, mas a semente da dúvida foi plantada. Internamente, ele debatia: ajudar Miguel era certo, mas e se isso expusesse seus próprios segredos? Miguel, sentindo a pressão, sugeriu partir, mas João o convenceu a ficar, uma decisão que selaria seu destino. À medida que o outono avançava, a relação aprofundava. Eles compartilhavam histórias de rejeição, João sobre o noivo arranjado que recusara anos antes, Miguel sobre amigos que o abandonaram. Mas o conflito interno de João crescia, ele via em Miguel um reflexo de sua fraqueza, e o medo de ser descoberto o tornava irritadiço. Uma briga explodiu quando Miguel encontrou cartas da família de João, pressionando-o a casar. Você me julga por fugir, mas vive uma mentira, gritou Miguel. João rebateu, acusando-o de ingratidão. A reconciliação veio com desculpas sussurradas, mas o dano estava feito, confiança abalada, e o primeiro gosto de traição no ar. A tensão na fazenda se intensificava à medida que o inverno se aproximava, trazendo ventos frios que pareciam ecoar os conflitos internos de João e Miguel. Pedro ligou novamente, insistente, revelando que a polícia havia emitido um mandado por roubo. Se você souber de algo, me diga. Ele é perigoso agora. João desligou, o pânico subindo pela garganta. Ele confrontou Miguel mais uma vez, exigindo detalhes. Foi só o suficiente para sobreviver uma semana. Eu ia devolver, mas... As coisas pioraram. Miguel implorou perdão, os olhos cheios de remorso, e João, dividido entre lealdade e moral, escolheu acreditar, uma escolha que o colocaria contra sua própria consciência. Nos dias seguintes, eles trabalharam em silêncio, consertando o telhado danificado pela tempestade inicial. Miguel provou seu valor, aprendendo rápido e mostrando iniciativa, o que só aumentava a admiração de João. Mas à noite, quando o fogo na lareira diminuía, conversas profundas revelavam camadas de dor. João falou sobre sua infância em Lisboa, onde o pai, um militar rígido, o educara com disciplina férrea. Ele dizia que homens de verdade não choram, não sentem. Isso. Miguel compartilhou memórias de bullying na escola, apelidos cruéis que o fizeram se isolar. Essas trocas criavam laços, mas também medos, e se isso fosse descoberto? Uma visita surpresa mudou tudo. A mãe de João, Dona Maria, chegou de trem de Lisboa, carregando cestos de comida e olhares reprovadores. Você está magro, filho. E quem é esse ajudante? Miguel se apresentou educadamente, mas Dona Maria farejou algo errado. Durante o jantar, ela pressionou João sobre casamento. Sua prima Ana ainda espera por você. É hora de formar família. João evitou o assunto, mas Miguel, sentindo-se um intruso, saiu discretamente. Mais tarde, sozinho com a mãe, João defendeu sua vida solitária, mas ela insistiu: a sociedade julga, João. Não quero ver você sozinho para sempre. As palavras ecoaram como uma acusação velada. Após a partida de Dona Maria, Miguel questionou João: por que não conta a ela? Sobre nós. João explodiu: nós. Não há nós. Você é só um hóspede. As palavras feriram Miguel profundamente, e ele passou a noite no celeiro, chorando em silêncio. No dia seguinte, uma reconciliação forçada veio, mas o abismo crescera. João se sentia culpado, sabendo que sua negação era covardia, mas o medo de perder a família o paralisava. Miguel, por sua vez, lutava com a dependência. Ele queria independência, mas o mundo lá fora era hostil. O conflito social se agravou quando foram à vila comprar suprimentos. Olhares curiosos os seguiam, e um vizinho idoso comentou alto: 2 homens sozinhos na fazenda. Isso não é natural. Miguel enrubesceu, e João apressou o passo, o coração batendo forte. De volta, discutiram. Miguel queria confrontar os preconceitos, João preferia o silêncio. Você acha que mudar o mundo é fácil? Aqui no Alentejo, as pessoas ainda vão à missa todo domingo, gritou João. Miguel rebateu: e você vai viver mentindo para sempre. A briga terminou com Miguel saindo para caminhar, deixando João sozinho com seus demônios. Semanas depois, uma oportunidade surgiu, uma feira local de artesanato. Miguel, incentivando por João, levou pinturas que fizera em segredo, usando materiais da fazenda. Uma delas vendida trouxe um sorriso raro ao seu rosto. Talvez eu possa recomeçar, disse ele. João sentiu orgulho, mas também ciúme, e se Miguel partisse? Essa insegurança o levou a uma decisão impulsiva: ligar para Pedro anonimamente, dando uma pista vaga sobre o paradeiro de Miguel, esperando que isso forçasse uma resolução. Foi uma traição sutil, nascida do medo, mas o remorso veio imediato. Miguel descobriu a ligação por acidente, encontrando o histórico no telefone de João.
A confrontação foi explosiva, você me entregou. Depois de tudo. Lágrimas e acusações voaram, e Miguel empacotou suas coisas, pronto para fugir novamente. João implorou, foi um erro. Eu tive medo de perder você. Miguel parou na porta, o coração partido. Perder o quê? Você nem assume o que sente. Ele ficou, mas a confiança estava fraturada, e o preço da dúvida começava a ser cobrado. À medida que o Natal se aproximava, a família de João convidou-o para Lisboa. Ele hesitou, sabendo que Miguel não poderia ir. Vá, finja que é normal, disse Miguel amargamente. João partiu, deixando Miguel sozinho na fazenda. Em Lisboa, a pressão familiar foi sufocante, conversas sobre netos, olhares para possíveis noivas. João se sentiu asfixiado, e em um momento de fraqueza, confidenciou a um primo distante sobre sua orientação. O primo reagiu com nojo, isso é pecado, João. Pense na família. A rejeição o abalou, e ele voltou cedo, encontrando Miguel bebendo sozinho. Eu quase contei tudo, admitiu João. Miguel o abraçou, um gesto de consolo que aprofundava sua conexão, mas também o risco. O ano novo trouxe resoluções tensas. Eles decidiram tentar uma vida juntos, mas discretamente. Porém, Pedro apareceu na fazenda, guiado pela pista anônima. Miguel. Graças a Deus. A reunião foi caótica, Pedro acusou Miguel de roubo, Miguel defendeu-se, e João interveio, revelando involuntariamente sua proximidade. Pedro percebeu, vocês dois. Isso explica tudo. Ele partiu furioso, prometendo contar à família. O pânico se instalou, João viu sua vida ruir, e Miguel se sentiu culpado por arrastá-lo para o abismo. Com a revelação de Pedro, a fazenda que outrora era refúgio tornou-se uma prisão de ansiedade. João passava noites insones, imaginando o telefonema da mãe, o desprezo do pai. O que vamos fazer? Perguntou a Miguel, que andava de um lado para o outro na cozinha. Enfrentar. Não há mais como esconder. Mas João não estava pronto, sua educação católica o atormentava com visões de inferno e rejeição eterna. Ele sugeriu que Miguel partisse temporariamente, uma ideia que Miguel viu como covardia. Você me salvou da tempestade, mas agora me abandona na pior. As palavras cortaram fundo, forçando João a confrontar sua hipocrisia. Dias depois, o inevitável aconteceu, Dona Maria ligou, a voz trêmula. Pedro me contou tudo. É verdade. Sobre você e esse ladrão. João negou a princípio, mas a mãe insistiu, venha para casa. Podemos arrumar ajuda, terapia. Ele desligou, as lágrimas escorrendo. Miguel o consolou, mas o gesto só aumentava a culpa. Eu trouxe isso para você, murmurou Miguel. Eles decidiram ficar juntos, mas o preço era alto, isolamento crescente, pois vizinhos começaram a evitar a fazenda, espalhando fofocas na igreja local. Miguel, determinado a se redimir, procurou emprego na vila, mas foi rejeitado em todos os lugares. Ninguém quer um desviado trabalhando aqui, disse o empregador francamente. A rejeição o endureceu, e ele começou a pintar com fúria, criando obras que retratavam dor e amor proibido. João vendeu algumas anonimamente online, trazendo renda extra, mas o segredo pesava. Internamente, João debatia a ética, era certo amar Miguel, ou era egoísmo que destruía famílias. Suas orações noturnas viraram súplicas por orientação, mas o silêncio divino só ampliava o tormento. Uma crise familiar explodiu quando o pai de João, Sr. Antônio, apareceu na fazenda. Aos 60 anos, com postura militar, ele confrontou os dois. Você envergonha nossa linhagem, João. E você, Miguel, é uma influência maligna. Palavras duras voaram, e Miguel defendeu sua dignidade. Amor não é maligno. O ódio é. Sr. Antônio saiu, deserdando João verbalmente. O impacto foi devastador, João entrou em depressão, questionando todas as escolhas. Miguel o apoiou, cozinhando, trabalhando dobrado, mas sentia o fardo de ser o catalisador da ruína. Para aliviar a tensão, eles viajaram para o litoral, perto de Setúbal, buscando anonimato. Caminhadas na praia trouxeram momentos de paz, mãos entrelaçadas longe de olhares. Talvez possamos nos mudar para Lisboa, começar novo, sugeriu Miguel. João concordou, mas o medo persistia. De volta, uma carta chegou. A família de Miguel processava pelo roubo, exigindo devolução ou prisão. Miguel entrou em pânico. Eu não posso ir para a cadeia. João ofereceu pagar com economias da fazenda, uma decisão que o deixaria vulnerável financeiramente. O pagamento foi feito anonimamente, mas Pedro descobriu e confrontou João. Você o protege como se fosse amante dele. A verdade saiu, João admitiu tudo.
Pedro, chocado, oscilou entre raiva e compaixão. Eu sempre suspeitei de você, mas Miguel. Ele é meu irmão. Uma trégua ateno surgiu, com Pedro prometendo não pressionar mais, mas alertando sobre a sociedade portuguesa ainda conservadora. Nem todos aceitarão. Com o alívio veio reflexão. João e Miguel discutiram o futuro, casar legalmente, adotar. Mas realidades batiam, discriminação no trabalho, rejeição social. Miguel pintou um quadro deles dois, simbolizando esperança, que João pendurou na sala. Contudo, uma traição interna surgiu. João, pressionado, contatou uma ex-namorada para fingir um noivado, pensando em proteger a fazenda de boicotes. Miguel descobriu os e-mails e se sentiu traído. Você me usa e depois me descarta. A briga foi a pior, com Miguel saindo por dias, deixando João em agonia. Miguel voltou, exausto, e eles negociaram, honestidade total dali em diante. Mas o dano psicológico era profundo, João desenvolvia ansiedade, Miguel insonia. Eles buscaram apoio online, em fóruns LGBT portugueses, encontrando histórias semelhantes de luta e resiliência. Isso fortaleceu, mas destacava o custo, amigos perdidos, carreiras estagnadas. À medida que a primavera chegava, flores desabrochando nas colinas, uma oportunidade surgiu, uma galeria em Lisboa interessou-se pelas pinturas de Miguel. Eles viajaram juntos, e o sucesso inicial trouxe alegria. Mas na vernissage, familiares apareceram, criando confronto. Dona Maria chorou, porque escolher isso? João defendeu, porque é quem eu sou. A mãe partiu magoada, mas plantou semente de dúvida em Miguel, e se João se arrependesse? O retorno à fazenda foi tenso, com João questionando se valia a pena. Eu perdi tudo por você. Miguel rebateu, e eu ganhei o quê? Uma vida de esconderijos. A discussão evoluiu para compreensão mútua, reconhecendo sacrifícios. Mas o clímax se aproximava, uma denúncia anônima à polícia sobre atividades imorais, na fazenda trouxe investigadores. Eles negaram, mas o escrutínio humilhou. A investigação policial, embora arquivada por falta de provas, deixou cicatrizes profundas na psique de João e Miguel. A comunidade os isolou completamente, fornecedores recusavam entregas, e a fazenda sofria financeiramente. João vendeu terras para pagar dívidas, uma decisão que o fez questionar sua identidade, era ele um fazendeiro ou apenas um homem quebrado? Miguel, sentindo culpa, intensificou suas pinturas, vendendo mais, mas o sucesso era agridoce. Eu pinto nossa dor, e as pessoas aplaudem como se fosse ficção. Internamente, os conflitos morais se agravavam. João sonhava com uma vida normal, casado com uma mulher, filhos correndo pela fazenda, visões implantadas pela sociedade. Ele confessou a Miguel, às vezes, penso se isso é uma fase. Miguel, ferido, retrucou, uma fase que custou tudo. Você me ama ou me usa para se rebelar? A honestidade brutal levou a uma separação temporária. Miguel foi para Lisboa, ficando com um amigo artista, deixando João sozinho com seus pensamentos. Na solidão, João refletiu sobre escolhas. Ajudar Miguel fora certo, mas negar sua essência por anos fora errado. Ele visitou um terapeuta em Évora, falando pela primeira vez sobre sua orientação. É como carregar uma máscara pesada. O profissional o encorajou a aceitar, mas o caminho era árduo. Enquanto isso, Miguel enfrentava tentações. Um admirador na galeria o cortejou, oferecendo estabilidade sem dramas. Ele resistiu, mas a dúvida plantada por João o atormentava. Eles se reencontraram semanas depois, em um café neutro em Setúbal. Lágrimas e desculpas fluíram, João admitiu seu medo, Miguel sua insegurança. Nós pagamos caro, mas valeu por sermos reais. Decidiram voltar juntos, mas com planos concretos, mudar para Lisboa, onde comunidades LGBT eram mais fortes. Porém, a família de João cortou contato definitivo, uma perda que João chorou em silêncio. Em Lisboa, alugaram um apartamento pequeno, Miguel trabalhando na galeria, João em um emprego administrativo. A cidade oferecia anonimato, mas desafios, protestos contra direitos LGBT lembravam a fragilidade. Eles participaram de uma marcha do orgulho, mãos dadas publicamente pela primeira vez, sentindo empoderamento misturado a medo. Um incidente ocorreu, um grupo conservador os hostilizou, cuspindo insultos. Miguel revidou verbalmente, João o puxou para longe, debatendo depois, confrontar ou sobreviver. O equilíbrio precário quebrou quando Pedro reapareceu, pedindo reconciliação com Miguel. Eu errei em julgar. Mas e João? Ele te arrastou para isso. Miguel defendeu sua escolha, mas Pedro revelou, João me pediu para te levar embora no início. A traição inicial veio à tona, destruindo a confiança remanescente. Miguel confrontou João, você nunca quis me ajudar de verdade. João explicou seu pânico, mas o dano era irreparável.
Miguel saiu, deixando uma nota: eu preciso de tempo para curar. João afundou em desespero, questionando todas as decisões. Ele visitou a mãe, suplicando compreensão. Dona Maria, envelhecida pela dor, disse: eu te amo, mas não aceito isso. É contra Deus. A rejeição final o quebrou, levando-o a considerar suicídio, um pensamento fugaz, mas aterrorizante. Amigos online o dissuadiram, e ele buscou grupos de apoio. Miguel, em um hotel barato, pintava obsessivamente, processando a traição. Ele percebeu que sua dependência de João era tóxica, e decidiu se independizar. Uma exposição solo marcou seu renascimento, mas o vazio persistia. Ele ligou para João: nós nos machucamos demais. Talvez seja melhor assim. Mas o destino interveio, uma enchente no Alentejo danificou a fazenda abandonada. João voltou para consertar, e Miguel apareceu inesperadamente para ajudar. Trabalhando lado a lado, velhas feridas reabriram, mas também curaram. Eu traí você por medo, admitiu João. E eu te pressionei demais, respondeu Miguel. Eles decidiram tentar novamente, com terapia conjunta, reconhecendo que amor exigia sacrifício constante. A sociedade, porém, não parava. Uma lei proposta no Parlamento sobre a adoção gay dividiu opiniões, e eles se envolveram em petições. Amigos novos surgiram, mas perdas antigas doíam. O pai de Miguel morreu subitamente, e no funeral, Miguel foi recebido com hostilidade: você o matou de vergonha. João o apoiou, enfrentando olhares, uma escolha que solidificou sua união. Com a morte do pai de Miguel, o luto trouxe clareza e mais dor. Miguel herdou uma pequena quantia, que usou para comprar equipamentos de arte, simbolizando independência. Mas o funeral expôs divisões familiares, a mãe de Miguel o culpou abertamente, e Pedro mediou, mas tenso. João, ao lado de Miguel, sentiu o peso da sociedade portuguesa, onde tradições ainda colidiam com progressos. Eles voltaram a Lisboa fortalecidos, mas vigilantes. A terapia ajudou a navegar conflitos internos. João aprendeu a aceitar sua identidade, escrevendo cartas não enviadas à família. Miguel processou traições, pintando séries sobre a redenção. Sua exposição, Sombras do Amor, atraiu atenção, incluindo críticas conservadoras que os rotularam de propagandistas. Uma resenha no jornal acusou: essas obras promovem vícios contra a moral. Miguel debateu publicamente, ganhando aliados, mas perdendo anonimato. João, em seu emprego, enfrentou discriminação sutil, promoções negadas, cochichos. Ele considerou processar, mas optou por resiliência, inspirado por Miguel. Juntos, adotaram um cão resgatado, um passo simbólico para a família. Mas dilemas éticos surgiam: contar a verdade a novos amigos ou esconder. Uma escolha errada levou a uma perda, um colega descobriu e espalhou, forçando João a pedir demissão. Miguel, vendo o sacrifício, questionou: vale a pena? João respondeu: você vale. Mas o cansaço crescia. Uma viagem ao Porto para um festival LGBT trouxe esperança, casais abertos, aceitação. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com poucos convidados, um ato de desafio. A notícia vazou para a família de João, e Dona Maria enviou uma carta: eu oro por você, mas não aprovo. O misto de amor e rejeição doeu. Anos passaram em um turbilhão de altos e baixos. A fazenda foi vendida, o dinheiro investido em um ateliê para Miguel. João encontrou trabalho em uma ONG LGBT, ajudando jovens como eles outrora foram. Mas saúde mental cobrava, Miguel teve crises de ansiedade, João depressão recorrente. Eles se apoiavam, mas o preço era eterno: amizades rompidas, sonhos adiados. Em um momento de calmaria, sentados no terraço com vista para o Tejo, refletiram sobre o caminho. Se soubéssemos o custo, teríamos escolhido diferente, perguntou Miguel. João sorriu tristemente: talvez. Mas sem você, eu ainda estaria na escuridão. A conexão perdurava, mas marcada por cicatrizes. No fim, após batalhas ganhas e perdidas, eles se tornaram símbolos discretos de resistência em uma Portugal em mudança. Mas a pergunta pairava: foi certo priorizar o amor sobre a família e a sociedade, ou o egoísmo chegou para o dano causado?